Senhor. Só tua presença é o que me basta. Fique de pé, fique de pé. Eu te levarei. Mas fique de pé com vontade, com as mãos erguidas, dizendo isso: eu não tenho a ti. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Não adianta. Do que adianta eu os meus tesouros e me esquecer daquele que grite isso. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Presença de Deus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Isso é uma verdade? Você deseja mesmo isso? Você está cantando? É isso mesmo que você deseja? A presença de Deus é aquilo que de maior valor você tem na sua vida. Isso é uma verdade. Eu quero te dar uma boa notícia: a presença dele está aqui essa noite. Vou falar de novo: a presença dele já chegou aqui esta noite. A tendência é que essa quarta-feira seja uma quarta-feira singular, apoteótica, poderosa, marcante na sua vida. Mas isso é proporcional à sua entrega para Ele. Isso é proporcional àquilo pelo qual você veio entregar para Ele. Aprenda algo no reino espiritual. Aquilo que recebemos do céu é proporcional àquilo que nós entregamos na terra. Aquilo pelo qual você quer viver de profundidade de Deus é proporcional àquilo que você entrega. Eu quero lhe dar uma notícia profética esta noite. As comportas dos céus estão abertas. A proporcionalidade daquilo que você veio fazer, você vai receber. De repente você está acostumado a entrar em igreja, sair de igreja, entrar em organização, sair em organização. Mas nesse lugar, neste dia, aqui a coisa é diferente. Aqui Satanás, ele não se coloca nem na ousadia de querer atrapalhar, porque a presença de Deus já governa tudo aqui a esse lugar. Eu quero te dizer que espíritos malignos não têm nenhuma autonomia para fazer o que foi planejado no inferno, porque o nome de Jesus Cristo tem proeminência nesta casa. Eu recebo de Deus autorização para, antes de pregar, liberar uma palavra de libertação aqui a esta noite. Não me olhe com esse olhar de incredulidade. Não fique pensando que nós estamos aqui performando o culto. Isso aqui é lugar onde as cadeias elas se quebram. Isso aqui é lugar onde as correntes elas deixam os corpos, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Pega suas mãos aos céus e diga: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Diga: o nome de Jesus Cristo tem poder. Diga: o sangue de Jesus Cristo. Aqui enfermidade não vai ter legitimidade. Aqui possessão não vai ter legitimidade. Debaixo Arabai está recebendo de Deus autoridade esta noite e liberdade para cultuar com alegria. Receba liberdade para cultuar com alegria. A palavra sendo pregada, o louvor sendo entoado, e Jesus libertando, Jesus curando, Jesus manifestando. Ei! Dê um brado de glória, dê um brado de glória, dê um brado de aleluia. Não faça barulho com mais força. Aplauda Jesus com mais força. Vamos encher esse ambiente de adoração. Vamos encher esse ambiente de adoração. Jesus é dono, Jesus é dono.
Jesus é dono, Jesus é dono. Glória, glória, glória. Canabóbia, alabaia. Glória, glória. Tem alguém sentindo a presença de Deus aí atrás? Levanta a mão e dá glória. Tira a mão do bolso, irmão. Eu já falei que quarta-feira aqui é quarta-feira de Deus fazer coisas extraordinárias. Eu estou dizendo que a sua família ela vai receber algo de Deus pelo mover que a palavra está sendo liberada. Não é o pastor Fábio, não é o toque da graça, é aquele que é aquele que era, aquele que há de vir Todo-Poderoso, o Yeshua HaMashiach. Ele nos faz saltar, gritar, ele nos dá a esperança de dia. Glória. Aleluia, aleluia. Olha para duas pessoas que estão do seu lado. Escolhe as mais bonitas, pelo amor de Deus. Eu sei que vai ser difícil, mas escolhe pelo menos duas pessoas e diga para ela: aperta o cinto. Deus vai falar com você de forma poderosa. Aperta o cinto. Oh glória, oh glória, oh glória. Será que só eu que estou sentindo esse negócio aqui? Será? Será? Oh glória, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que ambiente gostoso é esse, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Que atmosfera é essa? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes a gente fica num culto como esse, a impressão que dá, Danilo, assim: eu queria ir para casa e levar isso para casa. Eu queria ir para o trabalho amanhã, levar isso para o trabalho. Ei, você vai levar para casa o que está aqui hoje. O problema é que às vezes a gente sai daqui e desliga. A gente sai dessa frequência aqui e desliga, achando que Deus está aqui, nesse lugar físico. Ei, Jesus, Ele está dentro de você. Não, você não me ouviu. A presença de Deus está dentro de você. E você tem autoridade, legitimidade de Deus de levar isso para onde você for. Esse movimento aqui, ele tem que invadir os 4 cantos de Salvador, irmão. No dia que a igreja se levantar como se deve, boca de fumo, boca de tráfico vai começar a fechar nessa cidade como nunca antes. Como é que a gente consegue viver um ambiente desse aqui? Isso aqui não ser reproduzido, a gente vai, gente. Tem que ser reproduzido. Livro dos Juízes, capítulo de número 12. Vamos lá. Vamos lá. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 12. Você vai abrir no capítulo de número 12 e focar no versículo de número 11. Aleluia. Quem achou, diga amém. E depois dele julgou Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E você diz amém. Coloque a mão no seu coração, por favor. Repita comigo: eu sou, que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu creio na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A minha mente, o meu coração estão cativos à voz do Senhor. E essa noite é a minha noite. E eu creio que de Deus eu irei receber algo novo, em nome de Jesus. Quem concorda comigo? Aplauda Jesus com alegria mais uma vez. Tome seu assento. Meus irmãos, que bom estarmos juntos. Como é bom estarmos em mais uma quarta-feira, em mais um culto graça. Como é bom ter você aqui. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Sentir essa presença tão gloriosa.
viver esse tempo de qualidade, eu quero dizer que a sua agenda não pode deixar de ter lá marcado toda quarta, 19h30 aqui com a gente. Você que não congrega aqui está com a gente, você que está nos seguindo agora, acompanhando pelas lives, Deus abençoe você, é muito bom ter vocês aqui e permaneça conosco. Eu tenho uma notícia para dar agora. Os meses de agosto e setembro, o Salvador vai tremer. Pouca gente creu. Agosto e setembro, nós estamos no mês de agosto, então são os meses de setembro e outubro. Na quarta-feira, quem pousar em Salvador vai ver um incêndio nas regiões do Imbuí. E quando forem perceber, a localização será no Toque da Graça. Deus tem nos dado uma direção e eu quero priorizar vocês que estão aqui nessa quarta. Vocês que estão aqui toda quarta-feira buscando a Deus, e esse trabalho será numa quarta-feira. Orando ao Senhor, Deus me deu uma direção muito clara de algo muito poderoso que vai acontecer nessa igreja nos meses de setembro e outubro. Nós estaremos com um movimento aqui que vai transformar a sua vida de uma forma como você nunca viveu antes. Queria que os meninos colocassem na tela, por favor. Nós estaremos implementando e gerando a nossa primeira escola bíblica de sabedoria, Toque da Graça. Vão ser 8 quartas-feiras aqui, a partir do mês de setembro. Nós vamos fazer um baita de um evento. Nós vamos abrir inscrição no meio desse mês, as inscrições não estão abertas ainda. Nós vamos divulgar nas redes. O primeiro povo que vai ter acesso à inscrição vai ser vocês aqui na quarta-feira do Culto Graça. E assim, nós vamos fazer um movimento a nível de evento de gente grande, como vocês são. Nós vamos ter aqui as nossas recepcionistas, Ministério de Louvor. Vocês vão estar inscritos com crachazinho, com anotador, canetinha, um negócio de primeiro nível, assim, coisa que só o céu pode fazer para abençoar os seus filhos. E eu quero que você marque na sua agenda, não falte os cultos de quarta deste mês, porque nós vamos abrir inscrição esse mês. Vocês já vão começar a ver ainda essa semana vídeos nas redes sociais, nós vamos pulverizar isso em toda Salvador, porém, a prioridade de inscrição vai ser para vocês, vai ser para os membros desta casa e para você que frequenta esse culto. Eu queria que você ficasse muito antenado, porque quando abrir a inscrição vai ter uma grande surpresa. E essa surpresa a gente só vai revelar no dia da abertura da inscrição. E eu queria que você ficasse ligado, não faltasse os cultos, porque nós vamos abrir ainda este mês. Nós vamos abrir aqui neste culto e tem uma grande surpresa para quem se inscrever logo, quando nós abrirmos a inscrição. Quem vai estar animado para viver isso aí? Diga um amém bem feliz. Glória a Deus. Então, prepare seu coração. Se é algo que nasceu no coração de Deus, a gente vai implementar. Não somente irei eu ministrar nas quartas-feiras, nós teremos outras pessoas preparadíssimas para trabalhar temas importantes da fé cristã, temas que vão mudar. Eu estou falando com muita convicção. Eventos que você já teve vontade de ir, não teve recurso para ir, já teve vontade de ir, não teve possibilidade para ir, Deus está trazendo para você participar, para você viver um movimento extraordinário através da palavra de Deus e aquilo que Deus vai gerar aqui. Então, fiquem ligados. Nossa primeira escola bíblica de sabedoria, Toque da Graça. Vai ser muito top. Vamos lá. Estabilidade para permanecer. Estabilidade para permanecer. No 3, 1, 2, 3. Nós vivemos numa geração que poderíamos dizer que é a geração dos girassóis. Os irmãos conhecem
como um girassol ele funciona. O girassol ele movimenta-se conforme a luminosidade do sol. Aonde a luz está, o girassol ele se inclina a ela. Tudo muda conforme a tendência. Tudo depende das circunstâncias. É impressionante como a gente percebe que as pessoas elas mudam a todo momento. Porém, Deus ele não está procurando girassóis. Deus ele está buscando homens e mulheres estáveis, constantes. Homens e mulheres que permanecem. Homens e mulheres que sustentam aquilo que acreditam. Que não mudam diante das propostas. Que não mudam para satisfazer vontades alheias. Homens cuja profundidade vale mais que sua visibilidade. Estes homens, estas mulheres, são estes que Deus está procurando. E quando nós olhamos para Elon, este juiz, com somente dois pequenos versos, encontramos exatamente isso. Vocês perceberam que não fala muita coisa. Um homem que Deus escreve pouco, mas nós vamos aprender e perceber que nele representa isso, estabilidade e permanência no seu tempo. Os irmãos conhecem muito bem, os irmãos sabem o quanto nós valorizamos e prezamos pelas escrituras e não dá para forçar texto. Elon é mais um daqueles que fazem parte dos juízes menores e que não diz muito a seu respeito a nível contextual, mas a gente consegue verificar dentro da etimologia de palavras contidas verdades importantes. Em primeiro lugar, Deus ele está procurando carvalhos e não fogos de artifício. Deus ele procura carvalhos e não fogos de artifício. Por que isso, pastor? Porque a palavra Elon no original significa tebirinto ou carvalho. Na Bíblia, o carvalho é o símbolo poderoso de força, de estabilidade, de resistência, de longevidade. Por ser uma árvore de grande porte e de raízes profundas, ela tem a capacidade de resistir a tempestades, a desafios, a intempéries da natureza de uma forma muito poderosa. As suas raízes profundas, elas fazem com que o tronco permaneça por muito tempo. E isso traduz como algo forte, longevo, resistente. Mesmo quando é cortado o carvalho, mesmo quando é arrancado o seu tronco, o toco que fica tem capacidade de brotar flor. Uma característica muito clara e evidente do carvalho é que todas as vezes que querem utilizar do seu tronco como matéria, a expectativa é que mesmo arrancando fora, ele não desiste de viver. Pode queimar, pode tirar, mas existe vida que ainda permanece ali. Isso representa claramente a fidelidade de Deus e a sobrevivência que Deus gera em homens e mulheres
que querem viver uma vida estável, permanente, fluida em Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 13. O texto diz: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame carvalho de justiça, plantações do Senhor, para que Deus seja glorificado. Os Salmos 1, verso 1, o Senhor vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não caem. Quem tem coração para receber, recebe. E tudo que fizer prosperará. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, porque ela não vai deixar de dar seu fruto. O justo é comparado com a árvore. Ele não é comparado com fumaça, ele não é comparado com vento, ele não é comparado com fogo, mas é comparado a uma árvore. Por quê? Porque árvores permanecem. A nossa geração admira impacto, porém Deus está admirando quem permanece. Celebramos quem aparece, Deus recompensa quem permanece. É mais fácil começar um ministério do que sustentá-lo. É mais fácil encher uma igreja do que formar discípulo. É mais fácil emocionar pessoas do que transformá-las. O reino não é construído por explosão. O reino de Deus é construído com quem tem raízes. O problema é que nós não queremos aguardar que as raízes elas ramifiquem. Porque a longevidade e a permanência, a estabilidade que queremos ter, custa tempo. E tempo é tudo que muitos de nós não temos. Aliás, a gente tem tempo para quase tudo, mas quando Deus entra na equação, você já coloca reticências. A gente não falta trabalho, a gente não falta compromisso social, a gente não falta um monte de coisa, mas a nossa relação com Deus a gente flexibiliza. Josué, no capítulo de número 14, traz uma história interessante acerca de Caleb. Caleb é um dos homens chamados e escolhidos por Deus para representar uma comitiva que foi espiar a terra prometida. Josué e Caleb foi a dupla que trouxe boas notícias. Coisa boa é quando você conhece pessoas que trazem boas notícias.
Porque de má notícia o mundo está cheio. Você liga a televisão, o que você vê é boa notícia. É má notícia. Boa notícia não vende. O que vende é desgraça, vida dos outros, adultério, traição, morte, bomba, tiro. Isso vende. E pode olhar na rodinha onde você está, quando você está conversando, sempre tem uma notícia de miséria. Você viu? Está sabendo? Já sabe da última? Nunca vê a notícia boa. Quando alguém fala assim, está sabendo, você já está por dentro. O sangue de Jesus tem poder. Caleb é um destes que vai espiar a terra. E diante do desafio, que era uma terra boa, mas que tinha desafio de gigantes, inimigos, uma terra difícil de ocupar. De 12, 10 falaram, tem uva, é coisa boa. Mas tem um gigante lá que não dá não, irmão. Eles são como gafanhotos, é muitos. Eles não mentiram não. Só que tinha 2 que eles estavam além da verdade. Como assim, pastor? É porque os 10 falaram verdade, só ficaram nela. Os outros 2, eles tinham a verdade e tinham algo a mais. O quê? Eles tinham promessa. Na verdade, dá uma olhadinha para o cenário que a gente vive hoje, se ele não é triste. Dá uma olhadinha para como nós estamos vivendo na nossa cidade hoje, se não é temeroso. Dá uma olhadinha para o cenário que se apresenta, econômico, social, ideológico. É tenebroso. A realidade é essa aí. Só que nós não somos aqueles que enxergamos só a realidade. Por quê? Porque nós temos promessas. Caleb tinha uma palavra. Josué tinha uma palavra. Eles falaram, tudo isso aí mesmo, o negócio é difícil, mas Deus disse que ia nos dar. E se Deus falou, James, se Ele falou, vai acontecer. Esse Caleb aqui, ele passou 45 anos esperando que a promessa se cumprisse. Ele recebe a promessa com 40, com 85, ele vive a promessa. E a expressão de Caleb é interessante, que ele fala, recebo a promessa hoje com 85, Fábio, mas eu estou como se eu estivesse ainda com 40. Enquanto a gente vive uma vida de um monte de jovens, gente nova, se queixando de dor, se queixando de cansaço, eu não aguento mais, meu Deus do céu, o Senhor não me ouve, acontece na vida de A, de B, na minha não acontece nada. Tem homens e mulheres que estão vivendo algo de Deus e dizendo, vai passar 1, vai passar 2, pode passar 10, 15, 20, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus e vive na linha com Ele, aí sim, ele não morre não. Não desiste não, porque Deus vai se levantar do trono e não vai esquecer daquilo que Ele disse ao seu respeito. Levante a mão para te dizer, Deus não é político. Deus não se veste dentro dos poderes legislativo, judiciário, executivo. Deus está acima de tudo e de todos. Se Ele quiser, Ele move céus, Ele move terra, fica na posição. Isso é profecia para alguém que entrou aqui esta noite, está sendo bombardeado por ventos, por notícias. Deus está dizendo, fique na sua posição, porque meus olhos são como chama de fogo. Eu estou vendo lágrimas, eu estou vendo intentos, eu estou vendo o teu movimento de fidelidade. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Se eu escrevi, eu vou cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer. Quem tem coração para crer, quem tem mão para levantar e tem boca para gritar, grita. Deus está falando. Estou dando estabilidade para você permanecer fiel. Vai bater vento, ei, vai envergar, mas você não vai tropeçar, porque a minha graça vai te sustentar.
Mão direita para cima, só quem tem mão direita. Se não tiver direita, levante a esquerda, não tem problema nenhum. Toca nessa pessoa do lado e diga assim: o segredo é permanecer. Fala com mais autoridade, diga para fica no seu lugar. Quem vai ter que sair, bater em retirada é o seu adversário. Você vai chegar lá, você vai chegar. Hoje é noite para você se posicionar. Jeová vai te segurar, Jeová vai te sustentar e você vai permanecer. De vez em quando não, é a minha terapia. Eu vou correr. Tem gente que gosta de dormir, eu gosto de correr, irmão. E quando no lugar que eu corro, eu vejo aqueles coqueiros envergados. Todos, muitos deles envergados. E eu olho e falo: rapaz, como é que esse negócio não quebrou? Como é que esse negócio não torou? Porque assim diz o Senhor: o inimigo vai trazer essa mesma colocação para você, porque ela não desistiu, porque ela não traiu, porque ele não saiu. E ele sabe que você está com uma raiz muito fundamentada em Jesus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um momento de crise violenta. Eu sei. Mas olha onde você está. Você não entendeu. Se você não caiu até agora, você não vai cair daqui para frente. Deixa eu falar. Não morreu até aqui, não vai tropeçar mais para frente. Mas não rompe, não desistiu até aqui, não vai desistir daqui para frente. Você teve a ousadia e a audácia de entrar nesse lugar hoje para ouvir Deus dizer isso para você. Não é pelas suas forças, não é pela sua intelectualidade, mas você teve a coragem de entrar nessa casa hoje e dizer: Jesus, eu estou aqui. Deus, eu não tenho força, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais nem coragem. Jesus está dizendo: mas você veio, então eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te fazer permanecer, estabilidade para permanecer. O nome dele significa carvalho, e carvalho representa um pouco disso que eu falei para vocês. 2. Quem carrega a presença produz estabilidade. A origem da palavra Zebulon, que é o lugar da onde Elon veio, significa habitação, morada. Mateus capítulo 4 vai mostrar que Jesus começou o ministério também andando por lá. Os primeiros discípulos de Jesus foram nas regiões de Zebulon. Antes de Deus fazer as coisas para a gente, antes de Deus nos usar de forma poderosa e tornar público aquilo que Ele está fazendo através da gente, Ele vai estabelecer a presença dEle continuamente dentro da gente. O segredo nunca foi atividade, gente. O segredo sempre foi habitação. Deus não quer brincar de te visitar, irmão. Deus tem um compromisso para que na sua vida Ele venha habitar. O problema que muitos enfrentam na igreja moderna não é a falta de compromissos, de agenda. O problema da igreja não é nem também falta de criatividade para fazer as coisas. O problema dessa igreja é que é uma igreja muito cheia, mas com vazio de presença. Tem muita gente sustentando um título de cristão, de evangélico, mas que não tem uma gota de presença. Tem muita gente que escolheu o reduto evangélico, gospel, cristão, para se refugiar de uma vida ruim ou como uma fuga, querendo encontrar algo da parte de Deus. Ou seja, a intenção ela é até correta, mas ela não entendeu. Deus não quer ficar gotejando na sua vida, te dando espasmos de prazeres momentâneos, de semana, de dia. Não. Jesus não tem gota, meu filho.
Jesus tem um oceano para correr dentro do seu interior. Quando eu percebo essa ideia de presença, isso mexe muito comigo. 1 de Reis, capítulo 22, demonstra muito isso, porque quando a gente carrega a presença de Deus, a gente se torna pessoas ousadas, destemidas. Toda vez que um crente ele fica cheio do Espírito Santo, ele fica o mais valente que existe. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a minha vontade era pegar o diabo pelo chifre, ó. Minha vontade era descer no inferno e querer até converter demônio. Olha que maluquice. Porque quando a gente vive a vida de Deus na pujança do Senhor, a gente quer fazer as coisas, a gente fica intrépido, a gente fica ousado. Nesse capítulo de número 22 do primeiro livro dos Reis, conta uma história interessante de um homem que era cheio de Deus e que confrontou até o rei. O rei é o rei Acabe, um rei miserável. E Acabe, ele tinha alguns profetas. E que esses profetas profetizavam aquilo que ele gostava de ouvir. Ele está querendo subir para uma batalha. Ele pergunta aos profetas o que é que vai acontecer com ele. O que é que os profetas fazem? Pode ir, meu rei, vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Só que tem um homem chamado Josafá que está no meio do reinado e fala assim: não tem mais nenhum profeta para profetizar para esse rei, não? Essa profecia está viciada. Aí o próprio rei fala: tem um aí, mas eu odeio ele. Olha a expressão que ele usa: eu o odeio. O nome dele, Micaías. Porque todas as vezes que profetizam ao meu favor, ele nunca tem uma palavra ao meu favor. Aí me parece que eu vejo o Josafá falando: pois é esse aí que a gente precisa chamar. Vivendo no pecado, vivendo na miséria, vivendo na desobediência, vivendo afastado de Deus. E quer que eu fale bem de você? Vivendo distante de Deus, debaixo de um jugo desgraçado, fazendo a vontade de Satanás. Você quer que eu te elogie? As pessoas vivem uma vida distante de Deus e entra dentro de um monte de igreja, entra em vários lugares chamado igreja, camarada adulterando, traindo, fazendo miséria, e chega na igreja e está ouvindo o pregador falando: o Senhor é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta. Um monte de profeta corrompido, vendido, e as igrejas enchendo, movimentos heréticos. Eu quero deixar bem claro, porque a mensagem está sendo gravada, que eu sou pentecostal com P maiúsculo, nasci no fogo, vivo no fogo, vou ser arrebatado no fogo. Gosto do movimento espiritual, conheço dos dons, navego neles, em alguns deles com profundidade. Então eu creio nos mistérios de Deus, mas eu lhes garanto que muito de mistério que você está vendo aí é mistério de Satanás. Não é língua estranha, aliás, é uma língua muito estranha. Homens corrompidos, que só quer dinheiro, que só quer fama. Muitos deles, quem está tomando a boca é Satanás, porque ele também conhece do povo, ele conhece da vida dos outros. E o povo quer isso, quer movimento, quer batuque, quer fumaça, quer promessa, quer palavra que ative o furor e a autoestima. É isso que o povo está correndo atrás. Palavra leve, palavra de autoestima, palavra light, palavra de vitória, palavra de bênção. Vou palavra para quê? Para tomar marretada? Que nada. Eu vou naquela dali que pelo menos quando eu entro eu saio navegando. O camarada está com a vida toda torta, entra na igreja e sai navegando. Ele não entrou na igreja, ele entrou em... Pastor, você está querendo dizer o quê? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira não é a igreja que tem um nome na placa bonitinho. Igreja verdadeira é que quando você entra nela, a primeira coisa que acontece é a palavra, ela vai cutucar na sua ferida. A palavra de Deus, a primeira coisa que ela tem que de interesse é consertar você, endireitar você, corrigir você, transformar você. Deus não quer mudar ninguém.
Deus não quer mudar ninguém, porque se você mudar, você pode voltar para o mesmo lugar onde você estava. Deus não muda, Deus transforma. E não tem como ter transformação se não houver arrependimento pela consciência dos meus erros, dos meus pecados, dos meus vacilos. Roubava, não roubo mais. Falava mal, não falo mais. Era orgulhoso, agora sou humilde. Comprava, era 171, pastor, mas agora eu sou servo de Deus. Só compro aquilo que eu posso pagar. As menininhas passavam, eu ficava olhando para o rebolado delas, olho de tandera, mas o fogo do Espírito queimou o olho dele e dela. Você agora olha para sua mulher, deseja sua mulher, deseja seu escalabadoreva súria. Deus está buscando homens e mulheres que não quer viver de paliativo, palavra de açúcar não. Jesus vai derreter aqui, é martelo, é bigorna, mas Ele vai endireitar a sua vida e você vai viver uma vida plena em Jesus, vai viver uma vida poderosa em Jesus. Palavra de Deus. Eu não estou dizendo que no meio desse pacote não vai vir uma palavra que vai te deixar um pouquinho alegre. Vai ter também, calma. Não é só martelada não, irmão. Mas como é que eu quero viver de Deus algo fora se eu não tenho espaço dentro para carregar a presença? A presença de Deus não entra em templo sujo, irmão. Ei, a palavra de Deus não é compatível com lábios profanos. A palavra de Deus, ela não é compatível com línguas que maldizem, que falam mal, que mentem, que criam intriga. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela não habita em templos que expõem os seus corpos para atrair desejos alheios. A palavra de Deus não entra na vida de alguém que quer viver uma vida dupla. Na igreja é tudo lindo, na rede social é só misericórdia, em casa na igreja é um anjo, mas em casa é um demônio. Não fique subestimando a palavra de Deus e a sua presença não. Pastor, eu vim hoje para receber uma palavra de ânimo. Então recebe ânimo, meu filho, porque para que viver com um sorriso amarelo e quando a trombeta voltar você ficar, ou se você morrer para o inferno? Eu preciso te dizer uma verdade, eu preciso liberar algo aqui da parte de Deus. Vida santa, vida de comunhão, vida com a presença, é vida que anda no estreito, é vida que anda no apertado, é vida que diz não para esse mundo. Mas fique tranquilo, o mundo vira as costas, mas a presença te vicia. A presença te vicia. Levante a mão quem ama a presença. Levante a mão quem ama a presença. Levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero da tua presença. Endireita, entra na minha casa, entra na minha vida, corrige os meus lábios, corrige o meu coração. Vai direitando, Jesus, vai direitando, Jesus, vai consertando, vai no quarto, vai no guarda-roupa, vai no histórico da internet, Jesus, vai limpando a lixeira, Jesus, vai tirando aquele site pornográfico, Jesus, vai tirando esse desejo maligno, Jesus. O Espírito de Deus esta noite quer limpar, quer endireitar. Por que, pastor? Porque Ele quer derramar presença. Ela vai, receba a presença, moço, receba a presença, moça, receba a presença. Você que está lá atrás, receba a presença. Você que está no meio, receba a presença. Abra seu coração. Presença de Deus. A presença levanta, a presença corrige, a presença cura, a presença restaura. Eu estou cheio da presença essa noite, e você está aqui para receber o que? É presença. É um minuto para buscar a presença. Vai, 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 vai. 10 segundos, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, anamo. Presença. Eu sei que você
você precisa de um monte de coisa na sua vida. Eu sei que tem desejos maravilhosos na sua vida, mas hoje Jesus está colocando uma coisa aqui como prioridade. O que, pastor? Presença. Micaías se levanta e fala: ó, seus profetas estão viciados e corrompidos, mas eu vou te falar um negócio. Deus me mostrou que sai um espírito de engano e que entrou na boca dos seus profetas tudo. O que é que Micaías ganhou de presente? Calabouço e a promessa de morte. E o rei falou: vou e vou voltar. O profeta falou: você vai e não vai voltar, porque a palavra de Deus na minha boca é verdade. Acabe vai para a guerra, morre lá, porque profeta que é profeta fala e a profecia se cumpre. E não negocia a mensagem. Mas é meu chefe, vai ouvir a verdade. Mas é meu amigo, vai ouvir a verdade. Mas é meu chegado, vai ouvir a verdade. Mas ele me patrocina, me abençoa tanto. Por causa disso, vai ouvir a verdade. Se vai gostar ou se não vai gostar, isso não é um problema seu e também não é meu. Bota na conta de Deus. Se Deus mandou entregar, entrega. Se Deus mandou falar, fala. Vou dizer aqui o que Deus está me mostrando. Profetas profetizas com medo, homens e mulheres barganhando, negociando a vida, querendo fazer conchavo, com medo do que vão pensar, com medo do que vão dizer. Mas eu vou perder emprego, é que vão falar de mim, não importa o que vão falar. Se fecha uma porta aqui, Deus vai abrir uma porta ali. Deus garante aquilo que Ele te entrega. Presença de Deus. Eu gosto de um texto, 2 Samuel. Esse texto mexe muito comigo. Davi, ele está assumindo um reinado, querido Ciro. E Davi é um rei que tem uma sensibilidade muito grande, Josi. Ele quer a presença. Só que Davi, ele está querendo trazer a arca e ele não teve a preocupação de entender como a arca deveria ser levada. Ele pega carros novos, carro de bois novos e coloca a arca. E Davi está vindo com a arca, feliz da vida. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Os bois tropeçam, a arca vai tombando. Um homem chamado Uzá mete a mão na arca e é fulminado na hora. Boa intenção sem obediência leva à morte. Quando Davi vê aquilo, Davi fica assustado. Ele pede para levar a arca para a casa de um camarada chamado Obed-Edom. Porque ele ainda não estava profundamente entendendo no Google o que estava acontecendo. Ele ficou com medo. Pegam uma arca e levam para a casa de Obed-Edom. O texto vai dizer que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, tudo começou a florescer na casa daquele homem. Tudo começou a dar certo na casa daquele homem. Tudo começou a prosperar na casa daquele homem. E a notícia chegou a Davi. Davi falou: então não tem a ver com a arca, tem a ver com a presença. Porque segundo as escrituras, a arca deveria ser levada pelos levitas e a arca deveria ser levada no ombro. E tinha todo um pragmatismo de a cada passo que eles dessem, eles deveriam sacrificar. Davi tenta corrigir a condução da arca. A intenção foi boa, mas a motivação foi boa, mas desobedeceu. E a segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto é que a presença de Deus, ela não pode ser carregada de qualquer jeito. Irmão, com muito temor e tremor eu lhes digo isso. Cuidado. Cuidado. Daqui a algumas quartas-feiras nós vamos falar sobre Sansão. Cuidado. Você carrega algo poderoso de Deus, diga amém. Mas se você não tiver consciência e temor
por aquilo que você carrega, você pode perder. Não é porque você tem hoje que você vai ter sempre. Você só terá sempre se você cuidar do que você carrega. Termino. A presença de Deus na casa de Obed-Edom nos traz uma lição. Aonde Deus habita, tudo vai dar certo. Vou falar de novo. Aonde Deus habita, tudo vai dar certo. Eu não estou dizendo que no processo algumas coisas podem sair do lugar e alguns desvios podem acontecer. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o produto final da história é sua mão levantada e o nome de Jesus sendo glorificado. Fecho a mensagem de hoje. Grandes homens não são medidos pelo barulho que fazem, mas pela estabilidade que deixam. Preste atenção. Elon governou 10 anos, sem guerras, sem rebeliões, sem crises. Isso é extraordinário. Governou em paz. É muito mais difícil viver assim do que vencer batalhas. E eu vou te explicar por quê. Hoje a gente celebra as nossas conquistas, as nossas vitórias em grandes batalhas. Isso é muito importante. Resolver problemas, resolver dilemas, ter a capacidade de não correr das tretas da vida, enfrentá-las e resolvê-las, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Melhor do que resolver problema é trabalhar para que eles nem apareçam. Melhor do que apagar fogo é se esforçar para que não haja incêndio. O ministério maduro não é para viver apagando incêndio, irmão. É fazer com que a nossa vida seja de tal forma que nós tenhamos a capacidade de, quando perceber os pequenos sinais de fogo, a gente já apague. A impressão que dá é que quando começam as faíscas, a gente fica abanando para o negócio aumentar. Rapaz, tem gente que ama treta, que ama problema, mas não é resolver não, porque se fosse resolver tá tudo certo. Tem gente que são criadores de problema, irmão. Se você chegar perto dele, na testa assim, ó, sou criador de problema. Elon talvez nunca tenha feito um milagre registrado, mas viver 10 anos em paz talvez seja o maior milagre que ele teve. Quando Deus levanta José no Egito, 7 anos de abundância sustentaram 7 anos de fome. Porque a gente entende que a verdadeira sabedoria é preparar o nosso futuro antes que a crise chegue. Sabe o que é que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui? Deus está dando graça, direção, discernimento, preparo. Porque tem muita coisa que ia acontecer, ia dar ruim, mas Deus vai te dar graça para você prevenir tudo isso. Levanta a mão, porque isso aqui veio quentinho do céu. Tem uma palavra erudita, fina, que vai vir na sua mente, no seu coração, onde tudo vai estar caminhando para a tragédia. Deus está dizendo: eu vou te dar graça para você trazer solução. Vou te dar sabedoria para que você entre na situação, saia, resolva, ninguém vai notar. E vou dizer mais: não vão nem perceber que foi você. E pode ficar tranquilo, porque Deus está dizendo: não é para seu nome ser notado, é para meu nome ser glorificado. Levanta dessa cadeira dando glória a Jesus. Só quem vai permanecer, diga glória a Jesus.
Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que neste movimento deste tempo já chega de ficar oscilando, já chega de ficar alternando altos e baixos, já chega. Repita comigo, já chega. Mais forte, já chega. O baixo não é meu lugar. Diga forte, o baixo não é meu lugar. Na presença, mais forte, na presença eu vou habitar. Diga, a presença vai me sustentar. Diga, a presença vai me carregar. Porque Jesus está gerando isso na vida de homens e de mulheres. Será que você recebe essa palavra aqui hoje? Será que você recebe isso? Feche seus olhos. Levante uma das suas mãos aos céus, por favor. Por favor, por favor, existe um movimento de Deus. Existe. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Vamos cantar isso mais forte. Vamos cantar mais forte. Leva-me, leva-me, leva-me. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Diga, te amo. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Vamos, vamos, aumenta. Me tirou, vamos. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois aceite Ele faz a minha obra cabeça, me deu um lugar à mesa. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Só a igreja me enxergou. Vai. Enxergou na fazer profeticamente isso mais forte. Me enxergou, vamos, banda, vamos. Me enxergou na minha tormenta. Ele te viu, ele te livrou, ele te percebeu, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeite mesa. A obra é completa. A obra é completa. Cadê você que vai viver esse tempo?
permanecer, moço. Força para permanecer, moça. Recebe de Deus. O que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? Essa velha vida hoje ela vai cair por terra. Essas vestes manchadas vão ficar para trás. A última vez que eu peço na noite, olha para essa pessoa do lado e diga para ela: você vai permanecer na presença. Fala isso para pelo menos 5 pessoas. Diga: você vai permanecer na presença. Você não vai desistir. Eu estou vendo ministérios sendo levantados aqui. Ministérios. Não, você não viu? Ministérios estão sendo levantados. Famílias estão sendo levantadas. Histórias. Será que alguém está acreditando no que Deus está gerando aqui, irmão? Estabilidade para permanecer. Estável, firme, resiliente. Pecado vai bater na porta, a tentação vai bater, mas você não vai ceder mais. O que Satanás antes tinha a sua atenção, a partir de hoje ele vai ter o seu não. Ele vai ter a sua resistência. E na sua vida o que vai navegar é a presença. De repente você está aqui nessa casa e você entrou a convite de alguém e você sentiu que Deus falou com você. E olha, Deus ele quer trazer você para perto. Deus ele quer trazer você para viver essa vida próxima a Ele. E eu te faço esse convite, homem e mulher, que está distante de Deus, está afastado de Deus, que nunca viveu uma vida em Deus, ou um dia viveu e está distante. Hoje Jesus quer te abraçar. Você está do lado de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Você está do lado de alguém que quer viver essa vida com Deus de verdade? Ajuda ela a levantar essa mão aí para eu ver e vamos orar por ela. Cadê a primeira pessoa que vai se entregar a Jesus? Vai entregar sua vida a Deus hoje. Cadê você? Corajoso, corajosa, que está batendo no peito e falou: eu não vou mais viver essa vida, não vou voltar mais para esse lugar, não vou viver mais desse jeito, eu quero viver com Deus, quero viver para Deus. Cadê você que quer viver essa vida? Está distante, está afastado. Eu quero orar por você. Ou você que nunca viveu essa vida. Ei, não é sobre placa, religião. Eu estou te apresentando a maior solução da vida de um homem: Jesus. A vida em Deus. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Quer vir para os pés de Jesus? Não tem. Não tem. Você que está na live nos assistindo, você está recebendo o convite para viver essa vida com Deus. Se não tem ninguém que quer tomar essa decisão hoje, com certeza tem uma igreja que não quer sair dessa presença. Aplauda Jesus, você que é essa igreja. Mas aplauda com gosto, aplauda com gosto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Olha, você é muito bem-vindo aqui. Eu ainda estou para ver um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não tem. Você vai sair daqui hoje com posse de vitória em nome de Jesus. Você que está conosco hoje, veio pela primeira vez, segunda, eu te espero aqui quarta-feira. Você que
que está sendo trazido a convite. Como é bom ter você aqui. Esteja conosco aqui na próxima quarta. Se quiser antecipar a visita, domingo temos culto e é poderoso. Você também é nosso convidado especial para estar com a gente. Nós vamos orar agora e mais uma vez nós temos o prazer e o privilégio de apresentar a Deus na nossa oração final aquilo que Deus faz. E nós temos agora aqui mais uma chave para ser apresentada. E a cada dia as chaves estão mais novas, mais bonitas, mais tecnológicas, né, gente? De repente vai ter um dia que não vai ter nem chave para apresentar, porque agora vai ser, né, controle de voz, essas coisas, né? Mas está aqui um carrão lindo que Deus abençoou um dos nossos irmãos. Nós vamos consagrar essa vitória e eu vou te dar a oportunidade para você apresentar a sua para Ele, porque eu quero ter o prazer de apresentar a sua chave aqui no próximo culto. Ah, você não ouviu não? Eu quero apresentar a sua chave aqui no próximo culto. A nossa pretensão primária, mais importante, é a presença de Deus, é viver para Deus, é servir a Deus. Mas Deus, Ele sabe mimar os seus filhos. Ele abençoa muito bem e nós agradecemos e consagramos as bênçãos que Ele nos entrega. Eu vou orar por essa chave. Eu gostaria que você, que tem uma causa, tem um desejo, tem algo que precisa de uma intervenção divina, que você estenda as suas mãos e você ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estar na Tua casa, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, está aqui essa chave nas minhas mãos. Meu Pai, eu sei que isso aqui é obra das Tuas mãos. O Senhor tem dado capacidade, destreza, criatividade, meu Senhor, para que os Teus filhos prosperem. E aqui está mais um sinal. Nós, enquanto igreja, consagramos essa chave, Pai, para que esse automóvel sirva para abençoar este Teu filho, a família, que tenha longevidade, que o Senhor guarde dos olhos maus, que o Senhor guarde do homem perverso, e que seja uma grande bênção para esta família e para todos aqueles que estarão dentro desse veículo e aquilo que Ele irá promover. Pai, em nome de Jesus consagramos a Ti, mas eu também quero apresentar os Teus filhos que estão crendo em uma grande vitória. Levante as suas mãos mais alto. Eu oro por este servo, por esta serva, por esta causa, por este sinal que eles precisam. Pai, o Senhor é poderoso para abrir essa porta. O Senhor é poderoso para usar o empresário, usar os poderosos. O Senhor é poderoso para abençoar os Teus filhos naquele mercado de trabalho, naquela empresa. O Senhor é poderoso para entrar naquele hospital e trazer a cura. O Senhor é poderoso para cuidar dessa família e restaurar. O Senhor é poderoso, meu Senhor, para trazer a vitória na causa da justiça. O Senhor é poderoso para entrar, meu Senhor, na vida daquele jovem que está desviado, daquelas vidas que estão afastadas, daquele familiar que está nas drogas, que está no vício. O Senhor é poderoso para libertar, para salvar, para operar o milagre. A Tua igreja está com as mãos levantadas porque ela acredita, e nós cremos que hoje está caindo por terra toda a investida de Satanás, está caindo por terra toda investida maligna. Nós, meu Senhor, neutralizamos, repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor na minha casa, na minha família, entre os meus, e nós estamos aqui preparados para apresentar a nossa vitória. Nós estamos aqui crendo que muito em breve estaremos cantando um hino de vitória. Nós não vamos baixar a cabeça, porque já ouvimos esta noite que o Senhor nos entregou estabilidade para permanecer, e vamos ficar de cabeça erguida. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dar uma noite de sono reparador e um final de semana abençoado na Tua presença. Deus, que venha boas notícias para a vida do Teu filho, que venha boas notícias para a vida da Tua filha, e celebraremos o Teu santo nome. Todos aqueles que acreditam, todos aqueles que tomam posse disto, digam que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Vão em paz.